Bom, gente, vamos dar continuidade então aqui à nossa aula de tabelionato de protestos e agora nós vamos falar sobre o registro do protesto. No vídeo anterior, nós falamos do pagamento, foi a última parte, e agora nós vamos falar do registro do protesto. Lembrando o caminho do protesto, né? Nós temos o apontamento, quando o apresentante leva o título para ser protestado, nós temos a intimação. Depois da intimação, nós temos a desistência ou a sustação, que são atos que acontecem antes do registro do protesto, sendo a desistência quando o próprio credor apresenta o pedido para retirar aquele título que foi apontado, e a sustação por ordem judicial. Falamos até aí, certo? Depois falamos que se não acontecer essas duas hipóteses, pode acontecer o quê? O pagamento, né? Então, pagamento, falamos do pagamento e agora nós vamos falar do registro do protesto. Se não acontecer nenhuma das hipóteses, né, do artigo 12, o artigo 12 fala de prazo, né, os 3 dias úteis, e nenhuma das hipóteses dos capítulos 7 e 8, que foram os que eu acabei de falar, né, não houve desistência, não houve sustação, não houve pagamento, então, assim começa o artigo 20 da Lei 9492. Esgotado o prazo previsto no artigo 12, que são 3 dias úteis, sem que tenham ocorrido as hipóteses dos capítulos 7 e 8, o tabelião lavrará e registrará o protesto, sendo o respectivo instrumento entregue ao apresentante. Não aconteceu nenhuma dessas hipóteses. O que vai acontecer? O tabelião de protestos vai lavrar e registrar o protesto, tá? E ele vai entregar um instrumento de protesto, a cópia da folha do livro, que a gente chama de instrumento de protesto, para o apresentante. Tá legal? O artigo 21 ele vai falar sobre os tipos de protesto. E sobre esse assunto específico, nós colocamos um material para vocês estudarem, exatamente sobre esse artigo 21. O protesto ele poderá ser tirado por falta de pagamento, falta de aceite ou falta de devolução. A ocorrência com maior incidência é a falta de pagamento. Por quê? Porque o protesto por falta de aceite ou o protesto por falta de devolução, ele só acontece nas letras de câmbio e nas duplicatas, dependendo do caso. Aí a gente tem que estudar a legislação especial da letra de câmbio e da duplicata. Como não é muito comum o instrumento de protesto ele ser lavrado por falta de aceite ou falta de devolução, nós vamos seguir aqui o caminho da lei, que é o que importa realmente para a gente, tá bom? Então, parágrafo 1º do artigo 21. O protesto por falta de aceite, né, que aí a gente tem que ver se é letra de câmbio ou duplicata, poderá ser efetuado antes do vencimento da obrigação. O que é o vencimento da obrigação aqui? O vencimento para pagar a dívida, tá bom? E após o decurso legal do prazo para o aceite ou a devolução. Então, olha só, o parágrafo 1º ele está dando aqui dois prazos. Falta de aceite, eu tenho que lembrar, letra de câmbio ou duplicado. Tá legal? Primeira coisa que eu tenho que lembrar, se a lavratura e o registro do instrumento de protesto se dá por falta de aceite, aí eu lembro, letra de câmbio ou duplicata, legislação especial, tá? Para o instrumento de protesto, ele ser lavrado e registrado por essa hipótese, eu tenho que verificar dois prazos. O primeiro prazo é, a dívida ela não pode estar vencida ainda. Ela não pode estar vencida, porque uma vez vencida, se ela já estiver vencida, o protesto ele tem que ser necessariamente por falta de pagamento, tá? Eu tenho duas obrigações aqui. Quando eu falo de protesto por falta de aceite ou por falta de devolução, eu tenho duas obrigações. Uma é de pagar a dívida, o vencimento da dívida. Outra é de aceitar ou devolver o título, tá? São obrigações distintas, tá? Então, quando eu falo de protesto por falta de aceite ou protesto por falta de devolução, eu estou falando dessa obrigação aqui, que é aceitar ou devolver o título. E isso aqui ocorre antes do vencimento da dívida.
Tá legal? Por isso que o parágrafo 1º fala assim: o protesto por falta de aceite somente poderá ser efetuado antes do vencimento da obrigação, ou seja, antes de vencer o prazo para pagar e após o decurso do prazo legal para o aceite ou devolução. Então eu tenho esse prazo para aceitar ou devolver. Se esse prazo já tiver vencido, se for caso de letra de câmbio duplicata, eu posso protestar por esses dois motivos. Só que eu só posso protestar por esses dois motivos se ainda não estiver vencida a obrigação de pagar. Porque se já venceu a obrigação de pagar, o protesto necessariamente ele vai ser lavrado e registrado por falta de pagamento. Deu para entender? Então, olha só, parágrafo 2º vai dizer exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Após o vencimento, o protesto sempre será efetuado por falta de pagamento. Então, se vencer o prazo para pagar o título, o protesto ele vai ser sempre efetuado por falta de pagamento, vedada a recusa da lavratura e registro do protesto por motivo não previsto na lei cambial. Então, a lei cambial é que vai dizer quais os motivos para a lavratura e registro do protesto. No caso da letra de câmbio duplicata, pode ser por falta de pagamento, por falta de aceite ou por falta de devolução. Lembrando da questão do prazo. Tá legal? Lembrando da questão do prazo. Parágrafo 3º. Quando o sacado retiver a letra de câmbio ou a duplicata enviada para aceite e não proceder à devolução dentro do prazo legal, o protesto poderá ser baseado na segunda via da letra de câmbio ou nas indicações da duplicata, que se limitarão a conter os mesmos requisitos lançados pelo sacador ao tempo da emissão da duplicata, vedada a exigência de qualquer formalidade não prevista em lei que regula a emissão e circulação das duplicatas. Então, olha só, o parágrafo 3º ele parece ser bem complexo, mas o que a gente tem que entender aqui é que nessa relação, e aqui é uma relação cambial, né? Uma relação cambial, eu tenho que entender as figuras de sacador, sacado e às vezes tomador. O sacador é quem emite. Eu emito uma ordem de pagamento, por exemplo, letra de câmbio é uma ordem de pagamento. Eu emito uma ordem, o sacado é o responsável para o pagamento, que geralmente é o banco. Então eu emito uma ordem para o banco pagar. E eu tenho uma terceira pessoa aqui, que é a figura do tomador. Então eu tenho o sacador, o sacado e o tomador. Então o sacador é quem emite a ordem para pagamento. Ele pode emitir a ordem para pagamento geralmente para um banco, que a gente chama de sacado. E a gente tem um tomador, que é quem vai pegar esse título de crédito, levar para o sacado para receber. Tá? Às vezes, a figura do sacador ela se confunde com a figura do sacado, ou seja, eu emito uma ordem para que eu mesmo pague. Aí o tomador está aqui, ó. Eu emito uma ordem, daqui a tantos dias tu vem e me cobra essa dívida. Às vezes a figura do sacador ela se confunde com a figura do sacado. Tá legal? E às vezes a figura do sacador também se confunde com a figura do tomador. Então eu emito a ordem contra um banco para eu receber esse valor. Então, eu tenho que analisar caso a caso. Explicado isso, vamos ler de novo o parágrafo 3º para ver se vocês entenderam. Tá legal? Para ver se ficou claro. Quando o sacado, o banco, geralmente o banco ou a pessoa que vai receber a ordem para pagar, retiver a letra de câmbio ou a duplicata enviada para aceite e não proceder à devolução dentro do prazo legal, o protesto poderá ser baseado na segunda via da letra de câmbio ou nas indicações da duplicata. Ou seja, o sacado, que é quem vai pagar, né? Se ele não devolver ou se ele não aceitar o título de crédito, a letra de câmbio ou a duplicata, né? E aí o protesto ele vai ser lavrado ou retirado nessas hipóteses. Esse mesmo protesto que vai ser lavrado nessas hipóteses, ele pode ser baseado na segunda via da letra de câmbio ou nas indicações feitas pelo apresentante da duplicata, que se limitarão a conter os mesmos requisitos lançados pelo sacador ao tempo da emissão da duplicata, ou seja, ele vai pegar os mesmos elementos da letra de câmbio da duplicata, tá? Os mesmos requisitos, as mesmas informações e vai mandar para o tabelião de protesto.
vedada, proibida a exigência de qualquer formalidade não prevista em lei que regule a emissão e circulação das duplicatas. Tá legal? No caso da segunda via da letra de câmbio, vai ser igual, né? Vai ser só uma segunda via. No caso da duplicata, porque é duplicata por indicação, as informações que vão na duplicata por indicação têm que ser iguais às mesmas da duplicata original. Parágrafo 4º. Os devedores, assim compreendidos, emitentes de notas promissórias e cheques. Os devedores, assim compreendidos, emitentes de notas promissórias e cheques, ou seja, a pessoa que está emitindo uma nota promissória, a pessoa que está emitindo um cheque, quem assina lá, ó, eu estou devendo, os sacados nas letras de câmbio e duplicatas, os sacados, ou seja, os bancos ou as pessoas que têm que pagar, que receberam a ordem, pague para o fulano, né, que é o tomador do título, bem como os indicados pelo apresentante ou o credor como responsáveis pelo cumprimento da obrigação, não poderão deixar de figurar no termo de lavratura e registro do protesto. Então, todas essas figuras que eu falei para você, sacador, sacado, tomador, os devedores, eles têm que constar no instrumento de protesto. Então, na hora que o tabelião estiver lavrando e registrando o instrumento de protesto, ele tem que verificar quais são as figuras que estão ali dentro dessa relação cambial, dessa relação de credor e devedor, e constar todas essas pessoas no instrumento de protesto. Tá? Parágrafo 5º. Não se poderá tirar protesto por falta de pagamento na letra de câmbio contra o sacado não aceitante. Então, olha só. Se o sacado expressamente não aceitar a letra de câmbio, esse sacado não poderá ser protestado por falta de pagamento. Tá? Uma coisa é falta de aceite. Ou seja, a pessoa, numa omissão, não aceitou. Outra coisa é, eu não aceito, ele expressamente diz que não aceita. E aí ele vai ter os motivos pelos quais ele não está aceitando. Uma coisa é eu me omitir, eu não falar nada. Outra coisa é eu expressamente dizer, eu não aceito essa letra de câmbio. E se eu expressamente disser, não aceito essa letra de câmbio, o protesto não poderá ser lavrado e registrado por falta de pagamento. Tá? Porque antes de chegar ao prazo do pagamento da obrigação, a pessoa que deveria receber a letra de câmbio, ela recebe e ela diz, não aceito. E aí ela tem os motivos e os fundamentos jurídicos. Então, se expressamente ela está recusando, ela não está aceitando, ela não pode ser protestada por falta de pagamento. Tá? Artigo 22. O registro do protesto e seu instrumento deverão conter data e número da protocolização, e aqui são os requisitos formais do instrumento de protesto, tá bom? Do registro do instrumento de protesto. O registro do protesto e o seu instrumento, tá? Data e número da protocolização, o dia que foi apontado, e o número do apontamento. Nome do apresentante e endereço, ou seja, em tese o credor. Então, nome do apresentante e o endereço. 3. Reprodução ou transcrição dos documentos ou das indicações feitas pelo apresentante e declarações nele inscritas, tá? Certidão das intimações feitas e das respostas eventualmente oferecidas. Lembra que a gente estava falando, olha, eu não aceitei? Então, se for o caso, tudo o que for dito no processo tem que ir lá para o instrumento de protesto. Indicação dos intervenientes voluntários e das firmas por ele honradas. Indicação dos intervenientes voluntários é se aparece algum terceiro que faz parte dessa relação jurídica, tá? Dessa relação jurídica cambial. A aquiescência do portador ao aceite por honra, ou seja, o aceite por honra, eu estou anuindo, afirmando que eu vou pagar aquela dívida. O nome, número do documento de identificação
do devedor e endereço, a data e a assinatura do tabelião de protesto de seus substitutos ou de escrevente autorizado. Então, aqui nós temos no artigo 22 todos os requisitos do instrumento de protesto. Alguns entram, alguns não entram, dependendo de cada caso, dependendo do título. Por exemplo, aqui a essência do portador ao aceite por honra. Esse item aqui, ele só vai entrar se houver um aceite por honra. Tá? Um terceiro, ele aceita, ele está aceitando pagar a dívida para uma outra pessoa. Aceite por honra. Tá? Então, cada caso, a lavratura do instrumento de protesto vai depender de cada caso. Aí a gente vai ver inciso por inciso do artigo 22 para ver o que vai constar e o que não vai constar ali no instrumento de protesto. Parágrafo único do artigo 22. Quando o tabelião de protestos conservar em seus arquivos gravação eletrônica de imagem, cópia reprográfica ou micrográfica do título ou documento de dívida, dispensa-se no registro e no instrumento a sua transcrição literal, bem como das demais declarações nele inseridas. Ou seja, se eu tenho os meios de fazer a reprodução do título, eu não preciso descrever no instrumento de protesto o título, porque eu vou pegar aquela imagem, aquele microfilme e vou colocar no instrumento de protesto. Então eu vou precisar transcrever o que diz aqui. Tá legal? Artigo 23. Os termos de protestos lavrados, inclusive para fins especiais, por falta de pagamento, de aceite ou de devolução, serão registrados em um único livro e conterão as anotações do tipo e do motivo do protesto, além dos requisitos previstos no parágrafo anterior. É o que eu estava explicando para vocês. Então, os termos dos protestos lavrados, inclusive para fins especiais, por falta de pagamento, de aceite ou de devolução, serão registrados em um único livro e conterão as anotações do tipo e do motivo do protesto. Então, no instrumento de protesto, eu tenho que dizer: foi protesto por falta de pagamento? Foi protesto por falta de aceite? Foi protesto por falta de devolução? Além dos requisitos do artigo 22, que nós já falamos. Parágrafo único do artigo 23, então. Somente poderão ser protestados, para fins falimentares, os títulos ou documentos de dívida de responsabilidade das pessoas sujeitas às consequências da legislação falimentar. Então, o que esse parágrafo único está falando? Está falando do registro do protesto especial, que é o protesto para fins falimentares. Tá legal? Então, o que são fins falimentares? A empresa entrou em falência, a pessoa entrou em falência. Tá? Títulos e documentos de dívida cuja responsabilidade está sobre esses devedores que entraram em falência. Artigo 24. O deferimento do processo de concordata não impede o protesto. Hoje, nós não temos mais a figura da concordata, né? Hoje nós não temos mais a figura da concordata, mas nós temos a figura da recuperação judicial, que é um instituto de direito empresarial. Então a empresa está passando por um momento de crise, aí ela pede, antigamente era concordata, mas agora ela pede a recuperação judicial. Tá? Então o deferimento do processamento de concordata, então o juiz deferiu a recuperação judicial, aqui era concordata, mas deferiu a recuperação judicial, isso não impede o protesto. Tá legal? Passados esses artigos, né? Artigo 22, artigo 23 e artigo 24, nós entramos então no capítulo 10, que fala das averbações e dos cancelamentos, né? A averbação é tudo aquilo que modifica um ato anteriormente lavrado. Então, se eu tenho um registro de protesto, esse registro de protesto ele poderá ser modificado, e para ele ser modificado, ele é modificado por meio de averbação. Tá? A averbação de retificação significa correção. Então, eu tenho uma mudança com base numa correção a ser feita. Então, a averbação de retificação de erros materiais pelo serviço poderá ser efetuada de ofício ou a requerimento do interessado, sob a responsabilidade do tabelião de protestos de títulos. Ou seja, eu lavrei um instrumento de protesto, mas nesse instrumento de protesto contém um erro. Por exemplo, eu errei a data do apontamento, ou eu errei o número do protocolo. Em acontecendo isso, um erro material no instrumento de protesto,
A correção, que será feita mediante uma averbação, ela poderá ser feita de ofício, ou seja, eu, tabelião de protestos, percebi o erro e vou corrigir o erro, ou eu não percebi o erro, entreguei o documento para a parte, mas a parte percebeu o erro. No mesmo dia ou no dia seguinte, por exemplo, aí ele vai lá, faz o requerimento e solicita ao tabelião de protestos que faça a correção. Para a averbação de retificação será indispensável, ou seja, é necessário, é imprescindível a apresentação do instrumento eventualmente expedido e de documentos que comprovem o erro. Então, a parte interessada verificou que houve um erro, ela tem que trazer um instrumento de protesto que foi entregue para ela e os documentos comprobatórios do erro. Não são devidos emolumentos pela averbação prevista neste artigo. Então, o cartório não pode cobrar se for um erro dele. Tá? Artigo 26. O cancelamento do registro de protesto será solicitado diretamente no tabelionato de protestos de títulos por qualquer interessado, mediante a apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. Então, aqui a gente já está falando do cancelamento do protesto. Todo o processo, a pessoa foi protestada. Na verdade, não é a pessoa que é protestada. O título foi protestado. O título foi protestado. Então, qualquer interessado, diz o artigo 26, mediante a apresentação do documento protestado, poderá solicitar a baixa desse título. Tá? Então, o instrumento de protesto, ele serve como pedido para a baixa do protesto. Então, quem tiver com o original do instrumento de protesto, que foi entregue ao apresentante, poderá solicitar a baixa do pedido. Por quê? Uma vez que eu lavro o instrumento de protesto, eu entrego para o apresentante. O apresentante é o credor. Se o credor, em troca do pagamento da dívida, ele entrega esse instrumento de protesto para o devedor pode pegar aquele instrumento de protesto. Pressupõe-se que, se o devedor está de posse do instrumento de protesto que foi entregue ao credor, é porque ele efetivamente pagou a dívida. Ele pagou a dívida e o credor entregou o instrumento de protesto para ele. Aí ele pega o instrumento de protesto e leva no cartório para dar baixa. Tá? Na impossibilidade, quando isso não for possível, de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida daquele que figurou no registro do protesto como credor, originário ou por endosso translativo. Então, olha só, se o devedor não puder, por algum motivo que seja, foi extraviado, perdeu, molhou o instrumento de protesto, como é que a gente vai dar baixa? Ele vai lá e pede para o credor uma carta de anuência. Em regra, na verdade não é nem em regra, mas o que é mais comum são as baixas mediante a carta de anuência. Então eu estou impossibilitado de apresentar um instrumento de protesto, eu vou lá e peço uma carta de anuência. Olha, eu te paguei, me dá um documento que comprova que eu paguei. Aí o credor vai lá, faz uma declaração, reconhece firme e entrega, está aqui, pode dar baixa no seu protesto. Na hipótese de protesto que tenha figurado apresentante por endosso mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante. Duas coisas. No parágrafo anterior, a gente falou de algo chamado endosso translativo. Isso aí vocês vão ver com mais minúcias quando vocês estiverem estudando a disciplina de direito empresarial. A gente vai ver o endosso. O que significa endosso? Endosso significa a circulação do título. Então, por exemplo, eu sou o credor de um título e eu endosso esse título, eu faço esse título circular. Endosso significa circulação do título para uma outra pessoa. Esse endosso ele pode ser translativo, ou seja, essa outra pessoa que comprou esse crédito da minha mão e aí o título circula mediante endosso translativo ou endosso mandato. O que é endosso mandato? Mandato significa procuração. Então, eu entrego o título para uma outra pessoa me representar, tá? Eu não deixo de ser o credor, mas a outra pessoa pode receber o crédito por mim. Ele vai receber por mim. Se for endosso translativo, não. É como se ele tivesse comprado a dívida. A dívida, o crédito, né? E no endosso mandato, não. Eu passo uma procuração, que seria um endosso mandato, né? Não é uma procuração pública como a gente conhece, mas o endosso mandato é como se fosse uma procuração para que esse fulano aqui receba o crédito por mim, tá?
Na hipótese de um protesto em que tenha figurado apresentante por endosso mandato, ou seja, esse fulano aqui está me representando para receber o crédito, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante. Então eu tenho uma pessoa que me representa, tanto ele quanto eu, que passei o endosso mandato, posso dar a declaração de anuência. Tá legal? No caso anterior, se for endosso translativo, o dono da dívida, no caso o endossatário translativo, é quem tem que expedir a anuência, tá? Parágrafo 3º. O cancelamento do registro de protesto, se fundado em outro motivo que não do pagamento de título ou documento de dívida, será efetivado por determinação judicial, pagos os emolumentos devidos ao tabelião. Então, se houve um protesto que não foi por falta de pagamento, a baixa só poderá ser feita por determinação judicial. O cancelamento do registro de protesto, se o motivo do cancelamento de registro de protesto foi fundado em outro motivo que não o pagamento do título ou documento de dívida, que não foi o pagamento, que em regra, gente, para dar baixa tem que ser porque o fulano pagou, né? Foi porque o fulano pagou. Para esse protesto ele ser cancelado e o motivo não foi o pagamento, só por determinação judicial, pagos os emolumentos devidos ao tabelião, tá? Quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do registro de protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo juiz processante, com menção do trânsito em julgado que substituirá o título ou documento de dívida protestado. Traduzindo, se houver um processo judicial e a dívida ela foi resolvida no âmbito desse processo judicial, para dar baixa lá no registro de protesto, eu preciso de uma certidão do juízo processante, do juiz competente, né? Onde está correndo o processo, com a certidão do trânsito em julgado, tá? Com a menção do trânsito em julgado. O que é a menção do trânsito em julgado? Olha, o processo acabou, não cabe mais recurso. O cancelamento do registro de protesto, parágrafo 5º. O cancelamento do registro de protesto será feito pelo tabelião titular, por seus substitutos ou por escreventes autorizados. Simples, tá? Pode ser feito pelo titular, pelo seu substituto ou por algum escrevente autorizado a fazer o cancelamento do registro de protesto. Parágrafo 6º. Quando o protesto lavrado for registrado sob a forma de microfilme ou gravação eletrônica, o termo do cancelamento será lançado em documento apartado, que será arquivado juntamente com os documentos que instruírem o pedido e anotado no índice respectivo. Então, olha só, eu tenho um instrumento de protesto, que ele foi microfilmado, isso aí não vira livro em papel, né? Eu tenho um microfilme. O termo de cancelamento, ou seja, quando for feito o cancelamento é feito mediante averbação lá no livro, mas nos cartórios em que há microfilme, tá? Então, nesses casos aí, o termo de cancelamento será lançado em documento apartado. Ou seja, o que é documento apartado? Eu vou ter que criar um outro livro para registrar as baixas, né? Para registrar essas averbações, que será arquivado juntamente com os documentos que instruíram o pedido e anotado no índice respectivo. Então, eu pego esse documento apartado com as averbações e vou colocar juntamente com todos os documentos que instruíram o pedido do registro do protesto, tá? E vou fazer um índice disso. Tá legal? Então, a gente encerra aqui a parte de averbações e cancelamentos. E vamos dar continuidade daqui a pouco no outro vídeo para falar de certidões e das informações do protesto. Tá legal?